continuidade às nossas entrevistas, hoje estamos recebendo em nossa redação o CEO da IFA, Fitas e Selos de Aço, Sérgio Vesani. Obrigado pela presença. Imagina, André. Eu que agradeço a presença aqui para poder falar um pouco da empresa. Muito bacana. A IFA foi instalada aqui em Araçariguama antes mesmo da emancipação, né? Vocês já estão aqui há um bom tempo. É a segunda vez que nós viemos para cá. No primeiro momento nós viemos na década de 90, 1990 até quase 2000, nós ficamos ali no 57. E depois nós fomos para São Paulo, ficamos mais 9 anos em São Paulo e voltamos para cá. Só que aí nós voltamos no 54, agora no Distrito Industrial. E você poderia contar um pouco sobre a história, a trajetória da empresa? A IFA é quase que um exemplo assim, de industrialização do Brasil. O nosso pai começou a empresa em 1939. O nome dele qual é? Nós estamos completando 85 anos no mês que vem. Ele começou fazendo reciclagem de fitas de aço aqui no Brasil, porque não existia siderurgia ainda no Brasil. E ele percebeu que os fardos de algodão que vinham de fora vinham embalados com fitas de aço e isso era jogado fora. E os produtores de algodão no Brasil tinham que importar essas fitas. Então ele começou a fazer a união dessas fitas com um sistema ainda muito rudimentar, mas era o que tinha na época, né? Ele era ferreiro. E aí começou uma empresa que em 1939 ganhou um nome, que era Indústria de Fitas para Fardos de Algodão. Daí vem o IFA. O IFA. Né? E aí a empresa começou, eles eram 4 sócios na época, e passou por Segunda Guerra Mundial, passou por todos os governos complicados da época. Logo na Segunda Guerra Mundial eles tiveram que tirar um sócio, que o sócio era italiano, então tinha aquele problema das empresas que tinham pessoas italianas ou japonesas, né, ou alemãs, né, que poderiam perder a empresa. E foi evoluindo. Quando começou a siderurgia no Brasil, né, foi acho que em 48, que saiu a CSN, a empresa já estava montada para ser uma laminação de aço, uma relaminação de aço a frio. E aí ele começou a comprar as bobinas de aço e fazer matéria-prima para a indústria de autopeças. A indústria de autopeças estava crescendo muito no Brasil na época. Ele, percebendo isso, dirigiu a empresa para isso. E aí o IFA lhe manteve, porque também no ramo metalúrgico, o pessoal chama o baixo carbono de ferro e o alto carbono de aço. Então ficou a indústria de fitas de ferro e aço. Aproveitou, deu para usar. E ficamos assim até 1990 fazendo esses materiais para indústrias automobilísticas e também fitas de embalagem, que é um outro ramo. Em 90 a gente percebeu que o mercado de autopeças estava acabando no Brasil, né? Com a verticalização das indústrias, as empresas nacionais foram sumindo e nós saímos desse mercado, que já tem uns gigantes aí de relaminação que faziam esse trabalho, e nós nos especializamos em embalagem. Então nós viramos hoje nós somos o terceiro maior fabricante de fitas de aço para embalagem no Brasil. E desde 90 a gente dirigiu toda a nossa produção para isso. Então nós temos ISO 9000 desde 94, quer dizer, nós iniciamos em 94, nós temos a ISO 9000 certificado mesmo em 2000 e pouco. E com isso a gente se estabeleceu no mercado e estamos até hoje aí, com produtos de qualidade e atendendo clientes desde siderúrgicas até pequenos empresários. E a empresa continua esse segmento assim quase que familiar, né? Sim, a empresa continua, e hoje está bem menor do que já foi, né? A IFA, na época dos relaminados industriais, produzia muito mais do que hoje, mas a gente tem hoje, nós somos bem sólidos no que nós fazemos, né? Então, sou eu e meu irmão na gestão, ele cuida da toda a parte industrial, eu cuido da parte administrativa e financeira. E nós atendemos o mercado assim de uma forma muito direta, né? Então, alguns clientes eu mesmo atendo. Eu vou diretamente falar com os clientes, a gente vê as necessidades, a gente desenvolve embalagens, sistemas de embalagem para clientes. Grandes grupos no Brasil já contrataram para a gente fazer esse trabalho. E que gera economia, gera segurança, né? Sim. Porque hoje uma carga mal presa num caminhão pode provocar um acidente até fatal.
E 89 anos vocês 89 anos no mês que vem. E começou com o seu pai, você não falou o nome dele. Então, é o nome do meu irmão também, é Ives Vezani. Certo. Que nasceu em 1902 no Brasil. Nosso avô era de 1870, uma coisa assim. Então, é uma família muito antiga. Inclusive, tem poucas pessoas com esse sobrenome no Brasil. Certo. Da região lá da Emília-Romana, né? Bacana. Vocês vieram para Araçariguama, depois voltaram para São Paulo. Exato. E retornaram para Araçariguama. E por que vocês... Então... O que Araçariguama atraiu em vocês? Como nós já tínhamos uma experiência aqui de quase 10 anos, e nós tivemos que ir para São Paulo na época por uma oportunidade de venda do imóvel, quitar a dívida com o Banco do Brasil na época, foi uma situação bastante favorável para a gente fazer isso. Quando São Paulo também se tornou inviável pelo desenvolvimento que teve lá na região que a gente estava, foi natural voltar para cá. A gente já conhecia a região, nós tínhamos pessoas que trabalhavam em São Paulo que já saíram daqui. Então, e meu irmão mora por aqui também. Então ficou quase que natural que a gente voltasse para cá. E vocês hoje recomendariam Araçariguama para mais empresários que estão procurando uma área? Eu acho que sim, porque tem uma perspectiva muito boa. Quando nós viemos para cá, a infraestrutura era muito pobre, ainda é. Mas eu acho que essa junção das empresas que está acontecendo agora no GIA está proporcionando melhorias, são visíveis, né? Então a gente já conseguiu internet de altíssima qualidade ali para a região, quando há meses atrás a gente não tinha nem internet via cabo. Hoje a IFA tem quantos colaboradores? Hoje nós somos em 35 ao todo. É pouca gente, uma família, assim, né? A gente conhece todo mundo pelo nome, mas é um pessoal treinado especificamente para isso, né? Os nossos equipamentos são específicos. É difícil você contratar um operador de laminador a frio, sabe? São 3 ou 4 empresas no Brasil que fazem isso. Ou então que saibam mexer numa linha contínua de pintura de fita. Tem também, são 3, 4 empresas. É muito específico. Então nós treinamos as pessoas. Vocês atendem o mercado brasileiro todo? Inteirinho. Nós já atendemos grupos, inclusive, nível Brasil todo. A gente tem que viajar todas as capitais aí para fazer o acompanhamento, o dimensionamento das embalagens. E estão mirando o mercado externo? Não dá. Não dá. América Latina ainda a gente consegue alguma coisa para a Argentina, mas o aço brasileiro é muito caro. Né? As siderúrgicas brasileiras trabalham com preço de oportunidade, né? Então, como o aço estrangeiro é sobretaxado, o aço brasileiro é o custo do aço estrangeiro com a sobretaxa. Então, a gente não consegue exportar por causa disso. É muito caro para a gente. Ainda falando sobre colaboradores, vocês encontram muitas dificuldades para contratar pessoal aqui em Araçá? Não é muito fácil. Araçá tem uma característica interessante de também ter uma área de lazer, uma área quase rural, assim. E as oportunidades de emprego são difíceis, às vezes, de você superar. Os salários nas indústrias, os salários de entrada nas indústrias não são assim dos mais atrativos, né? Você tem hoje funções como o pessoal vai ser caseiro, vai cuidar de uma propriedade, onde você ganha mais. Então, o que nós estamos tentando fazer agora é criar um plano de benefícios para você ter ser mais atrativo para a mão de obra ficar conosco. Mas nós temos uma baixa rotatividade de funcionários, não é alta, não. Isso é importante também, né? Sim. Isso é uma segurança, inclusive, para o funcionário, para o colaborador, né? E para nós é importante, que a gente investe muito em treinamento, né? Nós temos feito bastante treinamento com o Senai, com o pessoal do SESI, e isso tudo também agrega valor na mão de obra. Então, esses treinamentos, como é que vocês fazem? Vocês recebem o pessoal do SESI, do Senai, ou vocês enviam os funcionários para lá? Tem as duas modalidades, mas normalmente eles vêm fazer o treinamento conosco. Recentemente nós fizemos metrologia para todos os funcionários. Também foi feito trabalho em altura para o pessoal também. Empilhadeira foi feito com eles. Fora os serviços e os treinamentos, até administração financeira nós fizemos recentemente com o pessoal. Palestras para o pessoal
entender um pouco como né? não se meter em dívidas. Né? Tá certo. Pesquisando um pouco o site de vocês, eu vi que vocês fabricam ferramentas também, né? Alguma coisa específica para a linha de embalagens, só. Então a gente fabrica tesouras para cortar as fitas, porque as fitas... Tem fita nossa que aguenta 3 toneladas de resistência. Então você precisa de um equipamento especial para cortar isso. Uma tesoura normal não vai... quebra rapidinho. Então, quebra a tesoura. Quebra a tesoura. Então a gente tem umas tesouras específicas, nós temos uns carrinhos onde você desenrola esses rolos. E a gente revende alguns equipamentos para fazer a selagem. Essa fita você tem que fazer a amarração, né? Você estica e sela. Então, alguma coisa a gente revende, alguma coisa a gente produz, mas é bem específico para o nosso mercado. Essa ferramenta não está no mercado hoje? Você encontra numa loja especializada? Só venda direta. Só venda direta. E quem compra o seu material acaba adquirindo a ferramenta. E tem algumas revendas nossas pelo Brasil que também fazem, mas são revendas específicas de produtos de embalagem. Está surgindo um novo segmento aí ou vocês acham que ainda não? Eu acho que não. Acho que o mercado de embalagem no Brasil é difícil, porque as indústrias têm muita opção hoje por materiais plásticos, né? Alguma coisa interessante. Você lembra, antigamente você comprava uma geladeira, ela vinha com 4 fitas de aço, um palete de madeira, uma caixa de papelão, né? E chegava em casa e falava, como é que eu vou abrir essa desgraça aqui, né? Porque a fita você tinha que cortar com arco de serra, né? Porque você não tinha como fazer. Esse mercado consumia dezenas de toneladas de fita de aço para embalagem. E hoje não existe mais. Ainda bem, né? Que para o consumidor era um absurdo. Então, o poliéster e o filme stretch, todas essas opções plásticas hoje, elas estão tomando muito mercado da fita de aço. Por um lado, é bom, porque para o consumidor, em alguns momentos, isso é melhor. Para a natureza é ruim, porque a fita de aço, se você jogar num terreno baldio, depois de alguns anos ela some, ela vai virar ferrugem e desaparece. E a fita plástica demora 300 anos para desaparecer. Né? Então, é alguma coisa que tem que colocar na balança para ver se vale a pena mesmo ou não. Qual tem sido o maior desafio da empresa hoje? Tanto em Araçariguama quanto no mercado hoje, geral? Mais do que nunca, é a concorrência externa. Hoje a China é uma realidade, a gente não pode dizer, eles têm uma produtividade que nenhum país do mundo vai ter, talvez a Índia, mas nem os Estados Unidos conseguem competir. Então eles têm um custo bastante competitivo e a gente tem que viver com isso. Não adianta falar assim, governo, me dá mais 30% de proteção. A gente tem que conviver com isso. Tem que ir achando o caminho. Tem que ir achando o caminho. Você me falou no começo aqui sobre o GIA, né? A importância. Sim. Como é que a IFA entende o GIA? Como é que ela vê o GIA hoje? A IFA entende o GIA assim, sozinho a gente não consegue fazer nada. Né? Então, nós ficamos aqui, nós viemos aqui para Araçariguama em 2009. E nós conhecemos o GIA em 2020, nem o GIA, foi a Carbotex em 2022, quando eles começaram a lançar essa ideia de um grupo de empresas. E a gente precisava de algumas coisas. E, poxa, acho que se a gente tiver mais gente junto, a gente vai conseguir. Depois daquele dia que a gente começou a conversar e nós começamos a montar o grupo, as coisas começaram a aparecer. Então, são coisas, em 2 anos, a gente já conseguiu coisas incríveis. Assim, né? A gente teve recentemente uma reunião com o pessoal do CIESP de Sorocaba e eles ficaram assim, surpresos com a quantidade de coisas que a gente já tinha conseguido em tão curto espaço de tempo. E essa conversa com o poder público, né, com a prefeitura, com o Rodrigo, ela tem que ser diária, porque as coisas acontecem no dia a dia. Né? E muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E essa proximidade é interessante. E você consegue isso num grupo. Individualmente é mais difícil. Então, eu acho que está aí para ficar. E tomara que venham mais empresas para isso. Hoje são poucas, acho que nós somos em 40 empresas, mais ou menos, que estão ali. Mas
tem um potencial para muito mais. E tem muita coisa para se fazer aqui. E o que você... uma prioridade que você acha que o GIA deve trabalhar também, Ju? Hoje, uma das prioridades que nós temos, que eu acho que é importante para a cidade, é a parte do centro cultural. Esse projeto do centro cultural é muito bacana, eu acho que vai ser um legado para a cidade e praticamente é custo zero. É um projeto muito interessante e tem que dar certo. Fora isso, acho que tem muita coisa para a gente conversar. A parte de internet, que nós fizemos com o Grupo Sun na época, né? Hoje mudou, acho que chama Meta. Também pode trazer essa internet para as escolas da cidade e tal. E isso tudo melhora a qualidade de educação, melhora a formação das jovens e, consequentemente, vai criar adultos melhores também. E isso é importante para a comunidade como um todo, né? Eu acho que não dá para a gente pensar só no nosso umbigo mais. E a IFA recomenda que outras empresas procurem o GIA, venham ingressar? Eu acho que sim. As realizações estão aí. E não custa nada, né? O GIA não tem nenhuma função de pagar associação, nada disso. Para isso existe o CIESP, que também tem um serviço bacana que fornece. Mas o GIA é um lugar onde os empresários da região sentam, conversam e realizam coisas. Eu acho que isso é importante. A gente consegue realizar. Então, foi o problema dos pontos de ônibus ali, por exemplo, da estrada, que era um desastre, não tinha. E nós nos juntamos, compramos os pontos, doamos para a prefeitura e, inclusive, viraram obras de arte. Né? Sim, virou até um ponto turístico. Virou até, né? ponto o pessoal turístico. Vai lá tirar foto e tal. Muita gente nem sabia que Araçariguama vem daquele tucano bonito que está ali. Né? E acho que isso faz parte também da cultura da cidade. Eu acho que sozinho você não consegue quase nada. A sociedade pressupõe que as pessoas e as empresas trabalhem juntas, né? Não tem essa de eu vou puxar a brasa para minha sardinha porque a brasa apaga. Então você acha que está no caminho certo? Com certeza, com certeza. Com os dois pés. Então, tudo que precisar de apoio nós vamos dar. Bacana. Gostaria de agradecer a sua participação, sua presença. Imagina, André. E deixo aqui o espaço para a sua consideração final aqui. O que eu posso falar, André? Acho assim, se você já está em Araçariguama, é importante se unir para conseguir uma coisa melhor para a cidade e para as empresas que estão aqui. Tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que tem que começar. E nós estamos começando. Eu acho que está andando bem e estamos de porta aberta para receber quantas pessoas precisarem, quantas empresas quiserem vir conversar conosco. Bacana. Tá bom? Valeu, obrigado. E obrigado a você também que acompanhou mais esse podcast. Até o próximo.